Voltamos com o Show da Tarde, ao vivo para todos os catarinenses. No nosso dia a dia, nós estamos convivendo com o mundo da informática. Todos nós temos um computador em casa, temos uma máquina. E toda máquina, para ela ter uma boa sobrevivência, ela precisa, é claro, pensando sempre na prevenção, de uma manutenção. Nós estamos recebendo aqui um craque da manutenção de informática. João, boa tarde, como vai, João? Tudo bem? Tudo bem, João, você? Tudo bem, sim, contigo. E o João é da onde, João? Sou daqui de Florianópolis. És manezinho, então? Isso. Nascesse em Florianópolis? Não, Blumenau. Ah, nascesse em Blumenau, então Isso. tu és blumenauense. Isso. Diz que lá dá muitas galegas lá, né? Muitas loiras, né? Sim. Ô João, e o que te levou a te especializar nesse mundo da informática? Bom, eu sempre quis mexer com informática desde pequenininho e fiz um curso e eu aprendi. E quais os serviços que você oferece? Tudo na área da informática. Formatação, manutenção, montagem, instalação de equipamento na área de informática. Quer dizer, o cidadão comprou um computador agora, liga para o João, tu vai lá e tu faz a instalação. Isso. Deixa ele funcionando. 100%. Você, quando dá uma pancada de água, trovoadas, relâmpagos, você recomenda o quê? Desligar o equipamento o mais rápido possível. Desligar totalmente. Isso. Senão ele pode entrar em curto, pode queimar. E o fio terra não absorve? Vai ajudar um pouco, mas não 100%. Não tem O que vai queimar mais rápido é a fonte do computador, né? Tanto a fonte, o carregador do notebook. Então, deu uma trovoada, relâmpago, enfim, já vai lá e desliga direto. Desligar o mais rápido possível. O mais rápido possível. Isso. Mesmo que o computador estiver em rede, desliga. Desligar. Qual é o grande vilão que abre a porta para que os vírus possam entrar? Qual é o grande vilão? Depende do que tu vai acessar na internet, né? O que tu vai baixar, o que tu vai fazer, o que tu vai procurar. Sites falsos, sites originais. Tudo depende muito do que tu vai fazer na internet. Hoje é mais site, é o Face, é o Isso. Instagram. Tem até antivírus falso no mercado. Baidu também, um vírus muito perigoso que tu baixa ele, tu acha que é um antivírus que vai te ajudar, ele vai instalar programas, vai instalar vírus na tua máquina. Interessante. Então, o vírus, ele não é um escudeiro infalível, o vírus. Dá pra remover, só formatando daí. Quer dizer que não existe aquela coisa, vou botar um antivírus que vai resolver o problema. Só antivírus pago, gratuito não. Hã? Só antivírus pago, gratuito não. O gratuito ele é vulnerável, então. Ele não ajuda. Aí eu estou lá digitando, lá de repente a máquina trava. Por que ela trava? Tem muitas coisas carregando, ou vírus pesado na máquina. Depende qual é o tipo do processamento, memória, quantos GB de memória a máquina tem. O vírus, ele consegue travar a máquina, o vírus? Consegue. Deixar o PC bem mais lento. Tanto notebook, computador, celular. Hoje um computador, dentro da sua bagagem, da sua experiência, do seu profissionalismo, no campo até da prevenção, não vou esperar que ele dê problema para chamar o João. Em que período deve chamar o João para fazer uma manutenção no campo preventivo? A cada pelo menos 6 meses. 6 meses. Isso. O computador ele pode ficar ligado quantas horas por dia? Não importa quantas horas que fique ligado. Quer dizer, se ele ficar 10 ou 12, não altere nada. O computador tem que estar funcionando. Não pode deixar o computador desligado por muito tempo. Quer dizer, ele tendo uma utilidade de 10 a 12 horas por dia, não altera nada. Não. O que altera é deixando ele desligado. Se deixar desligado em 1 ou 2 semanas, começa a prejudicar o computador. Porque é eletrônico, né? Ok. O computador hoje, para uma pessoa
digamos, eu quero comprar um computador para minha filha e tal, para ela só acessar alguma coisa na internet, alguma coisa no Face, alguma coisa num site. Eu preciso de um computador que estrutura. Bom, até na faixa de uns R$ 1.200, R$ 1.500 mais ou menos, nessa média. Mas eu digo em termos assim, de capacidade, que você chama de giga, né? Isso. Quanto giga? Para um computador mais simples, pelo menos de 4... Para procedimentos assim... Mais simples. Simples, interno, caseiro. De 2 assim. a 4 GB de memória, Uhum. um i3, um i5, um HD de 500 GB no mínimo. 1.200 já consegue... Uns 1.200 completinho. Completo. Quando você é contratado para lá instalar, aí então o João instalou o computador. Aí a pessoa que te contratou, João, você pode instalar aqui o meu e-mail? Tu consegue fazer isso? Consigo. Sabe fazer? No e-mail da pessoa, sim. Aí João já instalou o e-mail, né? Ô João, você pode fazer instalar também para mim que eu possa utilizar meu WhatsApp no computador? Você pode fazer isso? Também. Ô João, o João é o quebra-galho, hein? O João é o quebra-galho. Sim. É o quebra-galho, né? O João é o quebra-galho. O João faz tudo, né? Tudo. Aí ele quer colocar o computador dele interligado com o dele, lá com o pai. Agora deu um computador para o filho. Então ele quer interligar o do filho com o pai. Você consegue fazer isso? Também consigo. Interessante. Na mesma rede, no mesmo IP, né? Ô João, hoje quais são os problemas mais assim, costumeiro que acontece? Ô João, tu pode vir aqui, o meu computador não está funcionando, meu computador está difícil, ele liga, desliga, ele está travando, ele está amarrado. Que tipo de problemas mais acentuados? Aquecimento, o computador travando, o computador não está ligando, muita poeira dentro, sujeira. Aí tem que fazer manutenção preventiva a cada 6 meses, no mínimo. O computador ele se dá bem com calor? Digamos, está numa sala e não tem ar-condicionado, ele se dá bem? Vai se dar bem, sim. Se tiver tudo certinho, limpo por dentro, vai se dar. Se tiver muita poeira, sem pasta térmica, ele vai superaquecer. Daí vai começar a dar problema também. Você atende... Você vai até a empresa, você atende a domicílio, em residência? A domicílio. Atende? Isso. Em empresa também, né? Qualquer lugar. Empresa também. Então, chegando lá, se tiver... deu um problema, você já conserta ela mesmo? Isso, no local mesmo. Então você já vai então com uma UTI junto com você. Isso. Já vai Tem com uma tudo caixa... no pendrive já, né? Hã? Já tem todos os equipamentos no pendrive. No pendrive, é. Isso. Interessante. Hoje a manutenção é mais limpeza ou é substituição de peças? Varia muito, depende de cada caso, né? E hoje o computador deu problema e tu vê que é vírus, isso aí é uma coisa muito costumeira? Rotineiro? Acontece sempre. Aí só formatando mesmo pra dar aquele update 100%. E aí você já coloca já aí você já sugere pro cara comprar um antivírus para te instalar. Um antivírus pago daí, isso. Aí ele compra um antivírus, ou eu instalo, ou o mesmo cliente instala daí, né? E aí então, aí você fez o serviço, resolveu, legal. E aí o cara tá fazendo um serviço no sábado. Correto? Pô, o cara se programou, tá tudo bem. Olha aí, ó, o vereador de São José visitando aqui a Prime TV. Bacana, vereador. Seja bem-vindo, vereador. Aí o cara se organizou para fazer um serviço no sábado. Ele está tudo organizadinho. Aí chega no sábado, ele está lá tranquilo, em paz, organizado, tal. Não vai à praia. Liga o computador. Ele não liga.
Ele dá o sinal, vai abrir, não abre. Meu Deus, agora o que é que eu faço? Aí ligo lá pro João. Quando tu atende, diz bom dia ou alô, como vai, como é que é, João, que tu falas? Bom dia, boa tarde, boa noite, normal. Ele é educado, o João é educado. Sim. O João é de Blumenau, blumenauense, que está fazendo sucesso aqui em Florianópolis, né, João? Isso. Você atende também em feriados, sábados e domingos, João? Também atendo, 24 horas. Pô, isso é legal, né? É legal porque não é tão legal para você, né? Porque de repente tu estás fazendo alguma coisa bacana no teu lazer, aí toca o telefone, tens que atender e tem que parar tudo e socorrer a pessoa, né? Isso. É meu serviço, né? É o teu serviço. Isso. Quantos anos tem, João? Fazer 28. 28. Já fizeste esse ano ou vais fazer? Vou fazer esse ano ainda. Vais fazer quando? 16 de outubro. 16 de outubro? Isso. Outubro é mês 10. Vais fazer tá 29? Longinho ainda. 28 vou fazer. Vais fazer 28? Isso, tenho 27. 27. Hoje, os computadores, as máquinas, é de uma indústria só? A máquina? Não, de várias indústrias. Várias indústrias. Qual é a marca mais confiável hoje? Tem várias no mercado. Tem várias, então? Isso, tem várias no mercado. Hoje, se você fosse comprar para você, qual seria a marca? Depende, notebook, computador. Computador. É que são muitas peças diferentes, né? Peças? Isso, daí depende de muitas marcas. Tem Positivo, Ace, HD, quer dizer que Sonic. Quer dizer, o computador tem ali a caixa lá, tal, direitinho, como é que é o nome ali? A CPU, o gabinete. Tem o gabinete. Quer dizer que o gabinete você nunca precisa trocar. Os que troca são as peças, então. Só se tu quiser, troca as peças. Tem um computador simples e um computador gamer. Aí quando é um computador simples, as peças são mais simples. Quando é um computador gamer, o gabinete é um pouco mais grande, ele tem que ser mais refrigerado. Ele é um pouco mais grande, tem mais coolies. Tem mais opções colocadas em peças, né? Quer dizer, é um PC gamer, um PC já para aguentar pancada. Quer dizer, o computador ele tem várias peças de determinadas empresas, então. Isso, de várias empresas. Hoje nós temos teclado e mouse que não precisa ligar no computador? Wi-Fi. Tudo no Wi-Fi. Isso. Uma bateria para o mouse aguenta muito tempo? Depende de quanto tempo que tu vai ficar usando. Se o cara utilizar, digamos, 2 horas por dia. Talvez um mês, mais ou menos. Um mês. Uma pilha, né? Uma pilha. Isso. E o teclado? Mesma coisa também. E essa pilha, ela é recarregável? Dá pra te recarregar a pilha ou comprando nos supermercados, lojas. Um carregador? Não, a pilha, né? O carregador também pode comprar um carregador portátil, né? Que carrega as pilhas, né? Pode também fazer isso, né? Então, você falou em notebook, você também conserta notebook? Também conserto notebook. Legal. Você consegue fazer planos, ou digamos, falar, aí tem que trocar um HD, tem que fazer isso. Você tem plano de pagamento, como é que é? Dá pra fazer mensal também. Consegue fazer também? Também consigo fechar com o cliente um valor X por mês, eu vou atender o cliente a hora que ele precisar. Estou vendo assim que tu é bem tranquilo, assim. Agora, quem mexe com o computador tem que ter paciência, né, João? Tem que ter muita paciência. Porque o computador ali é um mundo pequenininho ali, né? Ele é tipo um planeta, ele vai acessar várias coisas, vários lugares. Você falou que tu és um expert. Quando o computador está amarrado, você faz o que no computador? Desculpa, não entendi a pergunta. Você disse que você tem uma especialidade. Quando o computador está meio travado, você faz o quê para ele voltar a ter vida? Como é que é o computador? Não, tem que formatar o computador. Formatação. Né? Isso. Formatação. Tu és um gênio em formatação. Isso. O que acontece na formatação? Ele vai apagar tudo, né? Vai vir o sistema zerado. Como se fosse vindo de fábrica um computador novo. Então ele deixa zerado. Isso.
Muitos problemas, talvez pode ser o HD que está superaquecendo, daí eu recomendo trocar o HD ou botar um SSD, que ele vai dar 10 vezes mais rápido a máquina, né? Tá, mas aí. E o que tem na memória tu consegue salvar e depois. Consigo salvar e recuperar os dados e colocar de novo pro cliente daí. Tu salva e depois Isso. coloca de novo, né? O telefone do João é o 9 91 27 46 62. Esse tem WhatsApp também? Esse é o WhatsApp também. Esse é o WhatsApp. Isso, meu particular é o WhatsApp. Ô João, você atende aqui a Grande Florianópolis? Toda a região de Florianópolis, Ilhota, Blumenau, Itajaí, Tu atende então. Balneário Camboriú, Balneário, o que me chamar, tô indo. Garoto bom, rapaz. Quer dizer, tu atende então a Grande Florianópolis, enfim, não tem distância então. Não tem distância. Né? O João, pelo menos, dá para ver que João é um apóstolo de Deus, né? É um apóstolo. Sabe, né? A escritura, né? O João, né? Sim. É João é um dos discípulos de Deus, né? É um nome muito forte, né? João, né? João. Por que te colocaram o nome de João? Olha, não faço ideia. Não sabes? Não, pois é, João. Quer dizer, nunca perguntei para meus falecidos pais. O nome... Há muitos anos atrás colocava o nome de Pedro, Paulo, né? Tadeu, né? Tem uma igreja aqui que tem o meu nome ali, ó, aqui em Barreiros, igreja São Judas Tadeu. Só não gostei do Judas, né? Não gostei do Judas. Eu estou tentando tirar o Judas, mas é impossível. Mas não, tem que ser, o Judas tem que continuar. Ô João, então a gente falou de rede. Quando fala de rede, não tem assim, se for para colocar em 10 salas, tu coloca também. Coloco. Está. Você também instala impressora? Também instala impressoras. Impressora. Então tá. Desmontagem, montagem de computador, qualquer parte nessa área de informática. Ok, legal. Ele falou uma coisa muito bacana, o antivírus, o pago é o que dá confiança. O que ajuda 100%. Confiança, né, João? Isso, confiança totalmente. E também trabalho com formatação dos celulares também. Celular também? Sim. Formatação de celular também? Isso, dá para recuperar os dados e formatar o celular e repor as coisas de volta para o cliente. Alguma coisa que tu gostaria de falar que eu não te perguntei, tu fique à vontade, por favor, João. Eu faço esse serviço a domicílio, atendo o cliente quando a hora que ele precisar daí. Depende da localidade, o local, daí vai o preço daí, né? E atendem as empresas também, né? As empresas também. Empresas pequenas, grandes. Legal. O João passa uma confiança pra gente, né? 9 91 27 46 62. João, foi um prazer em te receber. Boa sorte e volte umas vezes, né, João? Prazer é todo meu. Falou, garoto. Muito obrigado, hein? O show da tarde continua e a expectativa é que você teve um bom proveito dessa aula, dessa mini aula proporcionada por esse gênio da informática que é o João. Madeiras Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, angelim, cambará, pinos, eucalipto e muito mais. Deck, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça. 3246-1802, Rua São Pedro 1743, Areias, São José. TechSoft. Computadores, tablets e celulares. Garantias 6 meses pela assistência técnica. 98815-7784. Estreito Florianópolis. Nós estamos recebendo uma autoridade da área da saúde que a gente sempre convoca quando a gente tem alguma dúvida, algumas situações no ar que precede de um conceito, de uma orientação de um médico renomado. Então, o nosso convidado é o endocrinologista e também
metabologista, formado pela nossa Universidade de Santa Catarina, tem residência médica em Governador Celso Ramos, onde eu sou da Academia de Letras de Governador Celso Ramos. Também é especialista em endocrinologia e metabologia do Hospital Brigadeiro de São Paulo, membro titular da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, teleconsultor na área de endocrinologia. A referência toda é o Dr. Paulo de Tarso de Freitas. Como vai, Excelência? Tudo bem? Tudo bem, Tadeu. Prazer estar aqui no seu programa novamente. E eu quero assim agradecer, né, o carinho, né, de um médico tão expressivo, renomado, trazer a filha para, né, conhecer os estúdios da Prime TV, conhecer o Tadeu Soares, que é a nossa Mariana, né, que é uma gracinha, né, dinâmica, esperta. Agora, eu até fiz aqui uma anotação, porque é uma situação que me deixa curioso. E é sempre importante a gente saber a resposta de um médico, né? De um médico conceituado, né? Tem uma polêmica recente que motivou um dentista falando de modulação hormonal. Agora, melhorando, pode um profissional não médico fazer modulação hormonal? Existe modulação hormonal? Por favor, Dr. Paulo de Freitas, por favor. Tadeu, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa para poder esclarecer diversos assuntos relacionados à saúde e agora mais especificamente sobre essa polêmica. Primeiro quero esclarecer que recentemente foi publicada uma reportagem no Bom Dia Ceará, em que foi entrevistado então um dentista, um profissional não médico, falando sobre tratamento hormonal. Mais especificamente, ele falou muito sobre testosterona. E ele divulgou assim testosterona como se fosse a solução para todos os problemas, que até as mulheres deveriam fazer a reposição de testosterona, porque há uma queda da testosterona com o passar dos anos. Por exemplo, os homens, a partir dos 40 anos, têm uma queda mais ou menos de 1% na diminuição da produção de testosterona, mas nem todos vão ficar com deficiência. Então ele divulgou assim que a testosterona deveria estar em altos níveis, acima de 800 níveis compatíveis com a adolescência, para todas as faixas etárias da vida. E isso não é verdade, Tadeu, porque a queda da testosterona é um processo do envelhecimento, mas não quer dizer que você repor para níveis de adolescente, por exemplo, vai trazer benefícios, porque o excesso de testosterona pode causar aumento da próstata, podendo até aumentar o risco de câncer, aumentar o hematócrito no sangue, pode causar infarto, aumentar o colesterol. Então, tudo tem que ser feito cuidado e, por exemplo, a reposição de testosterona ser feita para quem está realmente com deficiência. Então, eu gostaria de dizer que o profissional que faz a reposição hormonal é o endocrinologista. Esse é o especialista. Mas, acima de tudo, tem que ser um médico. Não tem cabimento um dentista, um profissional não médico, falar de reposição hormonal. Esse termo modulação hormonal, na verdade, nem existe, Tadeu. O que existe é a reposição para aquelas pessoas que estão deficientes. Esse termo modulação hormonal foi criado por alguns profissionais e assim para criar como se fosse uma nova medicina, angariar uma clientela, chamar o público com esse termo modulação hormonal, mas esse termo na verdade não existe. E o especialista então em tratamento hormonal é o endocrinologista. O endocrinologista, ele leva 10 anos a formação, são 6 anos de medicina, 2 anos de clínica médica e 2 anos de endocrinologia. Então são 2 anos só estudando os hormônios.
E essas pessoas que fazem modulação hormonal, muitas vezes saem direto da faculdade, fazem um cursinho de fim de semana e já saem prescrevendo hormônio. Então, é um alerta para a população. Tem que ter muito cuidado com quem você vai fazer a reposição hormonal, com quem você vai se consultar. E ninguém melhor do que o endocrinologista para passar essa orientação. Quando uma pessoa deve procurar um endocrinologista? Então, o endocrinologista, ele é o profissional que trata dos hormônios, né? Então, nós temos diversas glândulas que produzem masculino e feminino. Hormônio masculino, feminino e outros hormônios. Por exemplo, o endocrinologista é o profissional que trata, por exemplo, problemas da tireoide, que produz os hormônios T3 e T4, problemas da hipófise, que produz alguns hormônios, entre eles a prolactina, o GH, que regula a produção do cortisol, problema na suprarrenal, que é uma glândulazinha que... A pessoa que é impotente sexualmente, de repente, ele está necessitando de hormônios? Então, uma das causas da impotência sexual pode ser a falta da testosterona, falta de apetite e impotência sexual. Então, o endocrinologista é o profissional que faz essa investigação. Agora, quando um problema é localizado, por exemplo, no pênis, um problema de vascularização, ou um problema de inervação que não promove ereção, aí sim ele pode procurar um urologista. Mas quando o problema é hormonal, pode ser um endocrinologista. Quando eu devo procurar um endocrinologista? Então, em que período? Então, por exemplo, eu acho que o endocrinologista, a maioria das pessoas vai necessitar o endocrinologista em algum momento da vida. Por exemplo, 1 em cada 10 de pessoas, Tadeu, por exemplo, são diabéticos. É uma doença, é uma epidemia mundial. Então, imagina, por exemplo, quase 10% da população tendo que tratar o seu diabetes, e quem trata o diabetes é o endocrinologista, porque o pâncreas é uma glândula que produz hormônio, produz a insulina. Então, tireoide é uma doença muito frequente, Tadeu. Por exemplo, 5% das mulheres podem ter hipotireoidismo, que é o mau funcionamento da tireoide. Então, elas também vão procurar um endocrinologista. Obesidade. Obesidade é uma epidemia. 40% da população está acima do peso. Então, 40%, 50%. Então, é uma epidemia. E quem trata isso é o endocrinologista. Então, nós temos um leque de doenças que a gente trata, e são doenças muito frequentes na população. Então, eu acredito que em algum momento da vida as pessoas vão ter que procurar o endocrinologista para fazer esses cuidados e a prevenção também, né? Quais os exames que todos devem fazer da rotina entre homens e mulheres? Então, por exemplo, vamos falar dos adultos, assim, a partir dos 20 anos, a pessoa deve ter, principalmente, dosar sua glicemia, que é para detectar diabetes. Por quê? Porque o diabetes é uma doença silenciosa. Cerca de 50% dos pacientes que têm diabetes não sabem que têm a doença. Então, por exemplo, uma glicemia de 150, 200 não dá sintomas. Então, precisa fazer esse check-up para detectar precocemente, principalmente se tem mais gente na família. Colesterol, por exemplo, colesterol também é silencioso, então às vezes ele só vai se manifestar através de uma doença cardíaca, um infarto. Então a pessoa deve dosar o seu colesterol, quando está normal, pelo menos repetir a cada 3 a 5 anos. Quando tem histórico na família, por exemplo, de colesterol alto, de diabetes, aí sim, aí mesmo que precisa reforçar a necessidade de fazer esses exames. Também é precisa, a pessoa, por exemplo, a partir dos 50 anos, deve fazer uma colonoscopia para rastrear um tumor de intestino, que é mais frequente no idoso. O PSA, a partir dos 45 anos, em quem não tem histórico de câncer de próstata. A partir dos 40 anos, se tem histórico na família de câncer de próstata. Então, existe uma série de exames, um check-up que deve ser feito por todas as pessoas. Estamos ao vivo aqui com o Dr. Paulo de Tarso de Freitas. Aqui do meu lado está a Mariana. Mariana, que já deu uma entrevista aqui para o tio Tadeu, né? E aqui tá bom, pelo menos aqui, né, tem um ar-condicionado, né, Mariana, que tá bem fresquinho, né? Uhum. Estás com calor ou tá bom? Tá bom. E também tem uma aguinha, tem uma aguinha geladinha depois ali, que você toma uma aguinha geladinha, tá? Piscina aqui não tem piscina. Aqui também não tem sorvete, não tem chocolate, também não tem essas coisas, né? Uma vez detectado o diabetes, como tratar a doença, a fim de evitar as complicações como infarto, já foi falado, cegueira, amputação e problemas dos rins. Então, uma vez detectado o diabetes, primeiro a mudança de hábitos é essencial.
Então a pessoa deve começar a fazer uma atividade física, se ainda não faz, pelo menos 150 minutos por semana. Por exemplo, uma caminhada de 30 minutos 5 vezes por semana. A pessoa deve cuidar muito da sua alimentação, cuidar da ingesta dos açúcares, comer mais os carboidratos do bem, que são os integrais, por exemplo, arroz integral, pão integral, comer mais verduras, legumes, frutas, menos chocolate, menos comida gordurosa. E, uma vez detectado diabetes, é obrigatório entrar com medicação, Tadeu. Não se controla mais diabetes somente com mudança de hábitos. Então, pelo menos uma medicação que se chama metformina, que é uma medicação gratuita, disponibilizada no SUS e muito efetiva no controle. Pelo menos essa medicação já tem que entrar no diagnóstico. Agora, se é uma doença assim que está um pouquinho mais avançada ou não está controlando bem só com a metformina, aí tem que associar um outro medicamento em conjunto. Mas o mais importante é manter esse diabetes bem controlado. E o que é bem controlado? É uma hemoglobina glicada, que é a média do açúcar dos últimos 3 meses, inferior a 7. Esse exame é muito fácil de ser realizado em qualquer laboratório. Se der menor que 7, significa que o diabetes está controlado. E aí, menor que 7... evita muito a progressão da doença e as complicações, porque o diabetes é a principal causa de cegueira mundial. É uma causa frequente, junto com a hipertensão, de hemodiálise e também amputação, uma causa frequente. Então, nós temos que evitar essas complicações, porque isso acarreta... E os rins? E os rins, então. O diabetes, por exemplo, ele começa, quando ele vai afetando os rins, a pessoa começa a ter uma perda de proteína. Então, então é como se fosse o rim, vamos imaginar assim, o rim é como se fosse uma peneira. E a proteína um grãozinho de arroz. Então o normal é esse grãozinho de arroz não passar pela peneira. Quando essa peneira está furada, que é uma lesão no rim, esse arroz começa a vazar da peneira. Isso é o primeiro sinal de lesão do rim, a perda de proteína, que seria esse grãozinho de arroz. Então, isso numa fase inicial tem como controlar, reverter, até se for uma fase bem inicial, através do bom controle do diabetes, bom controle da pressão e com medicamentos. Agora, numa fase mais avançada, isso pode levar a uma insuficiência renal e hemodiálise, Tadeu. Aí é um problema muito sério, né? Porque hemodiálise limita a qualidade de vida, ter que ir 3 vezes por semana na máquina, filtrar o sangue, não é fácil, né, Tadeu? E a gente sabe que hoje o transplante renal hoje não está acessível para todos, tem que achar um doador. Então, o mais importante é prevenir, não chegar nesse estágio terminal, né, Tadeu? Então o remédio principal então é fazer exercício 5 vezes na semana, 30 minutos cada. Isso, eu digo assim, para manutenção de saúde, 150 minutos por semana já é uma boa quantidade. Para o indivíduo que quer perder peso e precisa, aí é bom uma quantidade maior, pelo menos 180 minutos por semana de uma atividade aeróbica, pode fazer um pouquinho de musculação também, mas o exercício físico é uma coisa muito importante. E hoje as pessoas estão cada vez menos fazendo exercício, são cada vez mais sedentárias, alegando falta de tempo, né, comodidade. Em relação à tireoide, no campo da prevenção e diagnosticado, o que é que tem que qual é o primeiro passo? O primeiro passo, assim, por exemplo, a pessoa, se ela está, por exemplo, com sintomas, cansaço, sonolência, indisposição, está com uma depressão, como se fosse uma depressão, ela deve investigar a tireoide. Então, o primeiro exame que a gente faz para detectar um problema de tireoide se chama TSH, hormônio estimulador da tireoide. Esse é o exame de rastreamento. Basta esse exame. Se esse TSH der alto, a pessoa está com hipotireoidismo. Se ele der muito baixo, ele está com hipertireoidismo. Hipotireoidismo é o mau funcionamento da tireoide. O hipertireoidismo é o excesso de produção do hormônio. O hipotireoidismo é mais frequente e é facilmente tratado. É tratado com uma reposição com um hormônio chamado levotiroxina, que é o T4. Ele é disponibilizado no Sistema Único de Saúde. Na farmácia tem um custo baixíssimo. É fácil, é uma tomada diária, toma um comprimidinho em jejum para regular a produção do hormônio que está deficiente. No excesso, a gente já tem que bloquear a tireoide com medicamento e quando não resolve, aí a gente faz um tratamento chamado iodo radiativo, para queimar a tireoide. Outra doença que também está sendo muito frequente detectada é o nódulo de tireoide. Por que está aparecendo mais nódulo de tireoide? Porque está se fazendo mais ultrassom. Mas não quer dizer que aumentou a incidência de câncer, porque a incidência de câncer de tireoide ainda
é bem mais baixa em relação aos quadros de nódulos benignos. O câncer, ele acomete em torno de 4 a 5% dos nódulos. Então, mas mesmo assim, o câncer de tireoide, quando ele é detectado, geralmente ele cura. Então, dificilmente a pessoa morre de um câncer de tireoide. Então, essas então são as 3 principais doenças que a gente trata da tireoide: é o hipotireoidismo, o hipertireoidismo e o câncer de tireoide. Doutor Paulo de Tarso Freitas, então, essa questão, essa polêmica aí, onde essa não é a função do dentista com relação a modulação de hormônios. Ô, Tadeu, não é a função do dentista. Não é. Eu vou explicar o que está acontecendo, Tadeu. É que assim, hoje a medicina não é fácil hoje tu entrar para fazer medicina, principalmente numa escola pública, Universidade Federal de Santa Catarina. Não sei se tu viu agora, deu 200 e pouco candidatos por vaga. Hoje, para tu fazer medicina, hoje vai para uma universidade particular. Sabe quanto é que está a mensalidade da Unisul, da medicina? Parece que é R$8.000 por mês. Meu Deus. Então, assim, não é para todo mundo, né? Tu pagar uma faculdade. Então, tem muita gente entrando nesse ramo da medicina, assim, por vias não corretas, né? Tentando, assim, angariar uma clientela sem fazer o curso. Então, hoje tem enfermeiro estético, farmacêutico estético, não sei o que, aí, por exemplo, enfermeiro estético fazendo tratamento de preenchimento, por exemplo, de aquelas coisas de toxina botulímica. Eu sei que você daqui a um pouco vai receber um cirurgião plástico aqui no programa, não vai? Isso. Pergunta para ele a quantidade de não médicos ou não especialistas, clandestinos, né? Fazendo esse tratamento estético. Pergunta para ele, é um absurdo. E isso tem que ser coibido, tem que haver uma intervenção dos órgãos, dos reguladores, os conselhos, porque isso está um absurdo. Acabou, vai morrer cada vez mais gente ficando com mais sequelas. Então, mas aonde que a gente chega, é mais fácil chegar? Na população, para que a população procure o profissional correto. Não existe esse negócio de procurar um profissional, tem que cuidar muito com esses preços muito baixos, geralmente não são profissionais confiáveis. Então, tem que ter muito cuidado com esses falsos profissionais atuando, que hoje está disseminado, Tadeu. Quero então cumprimentar o Dr. Paulo de Tarso Freitas por aceitar o nosso convite para que ele viesse aqui dirimir, esclarecer essa polêmica onde tem cirurgião dentista que estão entrando num campo que não é a seara deles. Doutor Paulo, obrigado pela sua vinda, parabéns, sucesso e até a próxima oportunidade. Obrigado, Tadeu, foi um prazer estar aqui no seu programa e até a próxima. Parabéns, obrigado. Madeiras Martins, móveis de beleza, qualidade e estilo para você. Madeiras em geral, angelim, cambará, pinos, eucalipto e muito mais. Deck, forros, portas, janelas, casas de madeira, móveis de madeira maciça. 3246-1802, Rua São Pedro 1743, Areias, São José. TechSoft. Computadores, tablets e celulares. Garantia de 6 meses pela assistência técnica. 98815-7784. Estreito, Florianópolis. Ela comanda a PRAG, que é a Associação Amigos e Protetores de Animais de Palhoça. Que honra em recebê-la! Ela é bonita, simpática. Rosimere, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Tadeu Soares. Tá tudo bem? Tudo bem. Eu falei aqui, a PRAG. A PRAP. A PRAP, ok, a PRAP. A PRAP é a Associação Amigos, né? Amigos e Protetores de Animais de Palhoça. Que prazer em te receber e boa sorte hoje no show da tarde. Muito obrigada. Então, boa tarde, telespectadores da TV Prime, canal 23 da NET. Boa tarde, Grande Florianópolis. Meu nome é Rosimere e sou atualmente a diretora da ONG APRAP de Palhoça.
APRAP, Amigos e Protetores de Animais de Palhoça. A APRAP já existe desde 2006, então tem 12 anos de trabalho no município. Lógico que, com o passar dos anos, as coisas foram ficando muito difíceis, porque somos voluntários, não temos auxílio do poder público, não temos auxílio das empresas privadas e não temos o apoio da população em geral. Nós estamos aqui hoje para falar justamente sobre isto. A APRAP é formada apenas por voluntários, que já foram em grande número, mas que hoje conta com apenas 7 pessoas. Somos 7 pessoas civis, 7 pessoas que lutam e que batalham muito em auxílio aos animais abandonados de Palhoça. Segundo estatísticas, Palhoça tem hoje um contingente de 8.000 animais abandonados. Eu não afirmaria esse número, mas a gente sabe que o número ele oscila, porque os animais são itinerantes, existem abandonos de outras cidades no nosso município, consequentemente, existem abandonos do nosso município em outros municípios. Então, o que a APRAP precisa hoje? Como nós somos voluntários e não contamos com o auxílio de nenhum órgão, nós pedimos que nos ajudem a ajudar os animais abandonados. Animais abandonados existem pela irresponsabilidade do ser humano. Nós precisamos hoje de auxílio com alimentação, com materiais de limpeza, com dinheiro também, porque precisamos pagar todos os procedimentos que nos são necessários aos animais, como veterinários, exames, remédios. Então, precisamos de dinheiro também. Nossa forma de contato, através do fone celular, DDD 48 99841 9784. Então, através desse número, você pode fazer contato conosco e oferecer o seu auxílio. Pode também nos ajudar fazendo depósitos na nossa conta bancária, no Banco do Brasil, agência 2383, dígito 3, conta corrente 19999, dígito 0. Nós faremos questão de fazer prestação de contas de todo e qualquer auxílio que chegue até as nossas mãos, porque todo e qualquer auxílio será, obviamente, destinado a todos os animais. Palhoça, como não conta com o auxílio do poder público, tudo o que se precisa fazer é feito com o recurso dos nossos próprios bolsos. Os nossos voluntários pagam pelas castrações, pela medicação, pela hospedagem quando existe necessidade, alimentação e abrigo. Esses animais ficam abrigados nas casas dos nossos voluntários. A ONG APRAP hoje mantém mais de 100 animais em 3 lares de voluntários, ou seja, todos nós estamos superlotados, todos nós estamos com as nossas contas bancárias exauridas, porque não temos auxílio. Então, nós pedimos a todas as pessoas que nos ajudem a continuar ajudando. Sem auxílio, nós não conseguiremos manter tantos pedidos de ajuda, que até muitas vezes nos chegam a ser em número de quase que centenas diárias, e infelizmente a gente só pode acolher ou recolher casos de extrema gravidade ou necessidade. Se o município oferecesse algum tipo de ajuda, nós poderíamos ajudar muito mais. Se as pessoas comuns
ou as empresas também nos direcionassem alguma ajuda, certamente não teríamos tantos animais abandonados no município. Hoje existe a gravidade de zoonoses, que são as doenças transmissíveis de animal para humano, humano para animal. Mas como nós não temos o apoio público, não temos aonde recolher esses animais para serem tratados, porque não temos um local adequado para isto, nós pedimos às pessoas que muitas vezes reclamam, mas na minha rua está cheio de cachorro abandonado, na frente da minha loja tem cachorro abandonado. Então, que essas pessoas que não podem dar abrigo, que não podem acolher esses animais, que nos ajude de alguma forma, direcionando recursos para que nós possamos dar atendimento a estes animais. A gente sabe que nem todas as pessoas têm a mesma visão que um protetor de animais tem, e por isso, muitas vezes, nós somos até discriminados pela sociedade, porque eles acham que, é só um cachorro, ele se vira na rua. Gente, mas não é assim. Os animais são seres sencientes, são seres que sabem tudo o que acontece ao seu redor. Eles só não têm o dom da palavra. Você pode passar por um animalzinho de rua, direcionar a ele um carinho, pronto, ele já retribui de alguma forma. Então, se os animais são seres sencientes, se os animais são seres que estão abandonados não por culpa deles próprios, eles estão abandonados porque o ser humano os fez serem abandonados. De que forma? Deixando os animais reproduzirem de forma indiscriminada. Ninhadas e ninhadas são recolhidas todos os dias. Ninhadas e ninhadas são encontradas todos os dias. E que muitas vezes nós não temos o poder de acolher esses animais por conta da grande quantidade que existe. Então, eu sempre digo que não existem animais abandonados. Existem animais que foram abandonados pelo ser humano. Então, o ser humano precisa se conscientizar de que animais precisam das mesmas necessidades que nós. Precisam de um lar, precisam de alimentação, precisam de remédio, precisam de apoio e precisam principalmente de amor. E é neste amor que nós focamos e é neste amor ao qual nos apegamos para pedir hoje o auxílio das pessoas que estiverem nos vendo. Ajudem-nos a ajudar os animais. Todos eles precisam da nossa ajuda. Sem a ajuda de vocês, sem o auxílio de vocês, nós não vamos conseguir. Então, nossa conta bancária já foi passado, nosso telefone está no rodapé da tela e nós pedimos encarecidamente que vocês nos ajudem. A ONG APRAP atua há 12 anos no município e pelas mãos dessa entidade já passaram mais de 4.000 animais. Vocês têm noção o que é mais de 4.000 animais que foram encaminhados a famílias através da ONG APRAP? Se nós, com poucos ou nenhum recurso, já conseguimos fazer isto, esse intento de contemplar com lares mais de 4.000 animais, vocês já pensaram nós com um pouquinho de recurso a mais no bolso? Olha, eu acredito que neste tempo de dificuldades, as pessoas, mesmo assim, vão conseguir direcionar um pouquinho de ajuda para a gente. Nos ajudem com alimentação, nos ajudem com dinheiro, nos ajudem com remédio. E Palhoça será um município que a gente pretende que seja inovador na proteção animal, que não tenham mais animais abandonados nas ruas, que tenham sim animais que mesmo que vivam nas ruas, mas vivam em situação decente,
que tenham o apoio da sociedade, que possamos colocar casinhas nas ruas, abrigar esses animais de rua de alguma forma. Óbvio, porque não existe local para abrigar 8.000 animais. Mas se todos ajudarem um pouquinho, se todos derem a sua permissão para que possamos seguir o nosso trabalho, nós temos certeza de que o nosso município vai ser a diferença no estado de Santa Catarina. E a gente pretende que a ONG, a PRAP, faça essa diferença. Então pedimos a vocês que nos ajudem a ajudar os animais. Muito obrigada.